Oi pessoal, então dando continuidade ao estudo analítico da reta, hoje nós vamos ver a equação da reta, tá? Quem quiser acompanhar pelo livro, esse assunto está lá a partir da página 29 do livro 3, beleza? Então, vamos só relembrar o que foi feito na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre reta e sobre a inclinação da reta em relação aos eixos, certo? Toda reta contida no plano cartesiano forma um ângulo com o eixo x. Tá? E agora, qual a relação deste ângulo com o coeficiente angular? Que eu tinha dito na aula passada. Então, se você calcular a tangente desse ângulo, o resultado será o coeficiente angular da reta que passa no plano cartesiano. E aí, eu tinha dado até um exemplo, né? Por exemplo, se o ângulo for 30 graus, o ângulo de inclinação entre a reta e o eixo x, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, o m é a raiz de 3 sobre 3. Certo? Da mesma forma que eu posso falar assim, se o m é 1, qual que é a inclinação da reta? Bom, se o m é 1, tangente de qual valor dá 1? Então, pensa na tabelinha lá dos 3, 3, 2, 1, tangente de 45. Opa, tangente de 45 é 1. Então, o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo x é 45 graus. Certo? Agora, como é que a gente acha esse m? Para achar o m, eu falei para vocês que a gente precisava no mínimo de 2 pontos. Tá? E aí deu o exemplo do ponto A e o ponto B. E chegamos nessa fórmula que está aqui no quadro. Então, para calcular o m, você precisa de 2 pontos, né? Ou, na verdade, as coordenadas desses pontos, e aplicar nessa fórmula aqui. Na aula passada também, eu escrevi a fórmula atrelada ao A e o B. Então, aqui aparecia B, aqui aparecia A, aqui aparecia B, aqui aparecia A. É a mesma fórmula, pessoal. Mas só que eu achei melhor colocar desse jeito para não ficar atrelado aos pontos, para vocês não ficarem pensando em pontos A, B e tudo mais. Assim fica muito mais fácil. Tá? Na verdade, todos os livros vocês vão ver desse jeito aqui. X, x0, y, y0. Como se fosse y1, y0, x1, x0. Tá? Dos pontos que você está trabalhando. Beleza? Então, para descobrir a equação da reta, nós vamos utilizar a mesma fórmula. Mas só que eu não vou utilizar a fórmula desse jeito. Essa fórmula é para calcular m. Eu vou fazer uma mudança nessa fórmula. Eu vou linearizar ela. Vou tirar ela, ou vou tirar essa parte de baixo, esse denominador aqui da fração, né? E assim a gente consegue calcular a equação da reta. Então vamos lá. Como é que eu faço para tirar esse denominador aqui? Ah, professor, é só apagar. Não. Não posso só apagar, simplesmente apagar. Para onde que ele vai? Né? A gente tem que fazer através da matemática. Matematicamente falando, como é que eu tiro esse x menos x0 da parte de baixo da fração? Bom, lembrando da equação, a gente faz assim. Se o número que está multiplicando, a gente sempre passa dividindo. Bom, o contrário também vale. O número que está dividindo pode passar multiplicando. Então vamos fazer isso. Olha só. Isso aqui está dividindo, vou passar multiplicando. Os dois vão passar multiplicando, então eu tenho que colocar um parênteses. Vai ficar assim, ó. X menos x0 vezes m, ó, multipliquei, igual a y menos y0, tá? Quando você for calcular a equação da reta, sempre você vai ter que deixar o y antes. Y é igual a uma coisa, porque o y é a variável dependente e o x é a variável independente. Então eu só vou trocar eles de lado agora. E vai ficar assim. Y menos y0 igual. Vou só passar o m na frente, porque fica mais fácil para fazer a distributiva. M x menos x0. Então é esta fórmula aqui que a gente vai utilizar para encontrar a equação da reta. Tá? Mas antes de a gente fazer um exemplo, vamos convencionar uma coisa. O ponto que nós vamos utilizar para encontrar a equação da reta sempre vai ser substituído no y0 e no x0. Tá? Pode ser no yx? Pode, mas vamos por convenção substituir sempre no y0 e x0. Tá? E eu garanto para vocês que o cálculo fica muito mais simples se você substituir no x0 e y0. Tá? Então vamos a um exemplo. Exemplo. Calcule a equação, ou encontre a equação da reta que passa pelos pontos A, 3 menos 5, e B, menos 1 e 7. Então vamos lá. Quero encontrar uma equação que passa por esses dois pontos. Preciso fazer o desenho? Preciso fazer o plano cartesiano, passar reta? Não, não precisa. Se você fizer isso, você vai conseguir visualizar essa reta.
tá? Mas encontrar a equação através do desenho, você não vai conseguir, né? Tem que ser por cálculo e utilizando a fórmula. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar m. Então, o primeiro passo é encontrar m. Encontrar m. Como? Através dessa fórmula. M é igual y menos y0, x menos x0. Você escolhe aqui quem que é o x e o x0, o y e o y0. Vou escolher aqui, vou começar pelo b. Então vai ficar assim. Y menos y0. Então vai ficar 7 menos 5. 7 menos 5. Esse menos aqui é da fórmula. Esse menos aqui é do número. Sobre x menos x0. Então vai ficar menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3. Igual. Menos com menos dá mais. 7 com 5, 12. Menos 1 menos 3, menos 4. 12 divididos por 4 dá 3. Mais com menos, menos. Então achei. O coeficiente angular dessa reta é menos 3. Tá? Eu poderia usar a calculadora para descobrir o ângulo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é encontrar a equação da reta. Tá? Agora, segundo passo. Escolher um ponto. Então, qual ponto você escolhe para colocar na fórmula? Vamos escolher aqui o ponto A. Pode ser o B? Pode, porque os dois passam pela reta. Mas eu quero escolher o ponto A. Então, vou colocar aqui o A. A, 3 menos 5. Escolhi um ponto. Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Substituir o M e o ponto escolhido nessa fórmula aqui. Então, vou colocar a fórmula primeiro. Olha só. Y menos Y0 igual a M, X menos X0. E agora eu vou substituir o M e esse ponto aqui. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Y menos Y0. Quem é Y0? Y0 é o Y do ponto escolhido. Menos 5. Igual M. M é menos 3 vezes X menos. Quem é X0? X0 é o X do ponto escolhido, que é o 3. Então está ali. Substituído. Como a gente convencionou agora há pouco, eu substituí o ponto escolhido no y0 e no x0. Tá? Agora vamos fazer as simplificações aqui para ver o que dá. Y menos com menos, mais 5. Igual. Menos 3, que multiplica tudo isso. Distributiva. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, dá mais 9. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Encontrei a equação da reta. A equação da reta é aquela ali. Y mais 5 igual a menos 3x mais 9. Acabou? Acabou. Mas na verdade, os livros eles podem colocar de duas maneiras essa equação da reta. Eles podem colocar a equação da reta na forma reduzida ou na forma geral. Tá? Qual que é a diferença entre as duas? A forma reduzida, pessoal, sempre o y fica de um lado e o resto fica do outro. E na equação geral, todo mundo fica para o mesmo lado. Então eu vou pegar essa equação e vou escrever das duas formas, reduzida e geral. Então, vou colocar aqui, ó, reduzida. Como é que fica essa equação na forma reduzida? O y tem que ficar desse lado, y igual, e tudo tem que passar para o outro lado. Então, desse lado eu já tenho 3x, já tenho 9, mas esse 5 tem que passar para cá. Então vai ficar 5 passa para cá, vai passar negativo, menos 5 mais 9, mais 4. Então, a equação reduzida dessa reta é y igual a menos 3x mais 4. E a geral? E a geral? A geral, todo mundo passa para o mesmo lado, tá? Eu vou procurar deixar o x positivo. Então, esse 3x está negativo, vai para lá positivo. Fica 3x. Esse y já estava aqui, mais y. O 5 já está aqui. Então tem que trazer o 9, mas ele vai vir negativo. 9 negativo mais 5 dá menos 4. Então está aqui a equação geral. Tá? A equação geral. Y igual menos 3x mais 4, 3x mais y menos 4. Ah, faltou uma coisa. Igual a zero porque não tem nada do outro lado do igual. Tá? Então essas são as duas formas de escrever as equações de uma reta. Beleza? Uma coisa que você pode fazer para verificar se sua equação está certa
é pegar o ponto que você não havia escolhido anteriormente. Por exemplo, eu escolhi o A aqui, então eu vou pegar o ponto B. Pegar o ponto B e substituir para ver se dá certo. Então, por exemplo, ó, B menos 1, 7. Se eu pegar o menos 1 e substituir no lugar do x, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 mais 4, 7. Deu certo. Tá? 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 7. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 menos 4, zerou também. Então, peguei o ponto B e verificou nas duas equações. Então, as duas equações estão certas. Beleza? Então, é isso que se trata a aula de hoje. Antes de terminar, eu vou ensinar uma outra forma de encontrar a equação da reta. Tá? Uma forma que você não utiliza o M. Então, você não precisa encontrar o M antes. Essa forma não está no livro, tá? Mas ela é válida para cálculos futuros. Se você quiser usar em alguns exercícios do livro, pode usar. Tá? É um cálculo utilizando matriz. Então, eu vou apagar o quadro aqui e vou ensinar a fazer com os mesmos pontos, tá? Mas através de matriz. Beleza? Vamos lá. Oi, pessoal. Então, preste atenção nesse método para encontrar a equação da reta. Eu vou utilizar a matriz. É importante você saber como se monta essa matriz. Então, olha só. Para montar a matriz, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar x, você vai colocar y, e abaixo do x e y, você vai colocar os pontos A e B. Em qual ordem? Tanto faz, não importa a ordem. Eu vou colocar na ordem que está aqui. Embaixo do x, eu tenho que colocar os valores de x. Embaixo do y, os valores de y. Então, vou colocar aqui o 3 e vou colocar o menos 1. Tá? Embaixo do y, vou colocar o menos 5 e vou colocar o 7. Agora, aqui tem duas colunas. A terceira coluna você vai completar com 1, com o número 1. Tá? Tem que ser com 1 para não mudar os valores, para não mudar os resultados das multiplicações. Isso aqui virou uma matriz. Uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Tá? E como se calcula, ou como que se encontra a equação da reta por matriz? Você vai fazer o cálculo de determinante. Você vai encontrar o determinante dessa matriz 3 por 3. Lembra como é que se calcula o determinante? Para encontrar o determinante, você começa numa matriz 3 por 3. Isso vale só para matriz 3 por 3. Tá? Você vai pegar a primeira e a segunda coluna e repetir aqui fora. Então vai ficar x e y, 3 menos 5, menos 1 e 7. Menos 1 e 7. E agora vai calcular. Eu, professor Diego, eu começo dessa maneira aqui, tá? Algumas pessoas começam dessa maneira aqui. Mas tanto faz. Pode começar por aqui ou por aqui. Mas tome cuidado com o sinal de menos. Então, olha só. Vou abrir um parênteses e vou começar a multiplicar. X vezes menos 5 vezes 1. X vezes menos 5, menos 5x. Vezes 1, menos 5x. Y vezes 1 vezes menos 1. Menos y. 1 vezes 3 vezes 7. 1 vezes 3 vezes 7. Dá mais 21. Fecha parênteses. Agora eu vou fazer o outro lado. Eu costumo colocar o menos aqui e multiplicar normal. Depois eu trabalho o sinal. Então, fica assim, ó. Y vezes 3 vezes 1. 3y. X vezes 1 vezes 7. 7x. E por último, 1 vezes menos 5 vezes menos 1. 1 vezes menos 5, menos 5, vezes menos 1, 5. Positivo. Tá? Agora, vou tirar os parênteses. Aqui não tem nada na frente, tira normal. 5x menos y mais 21. Aqui, trabalha sinais. Então, é menos com mais, menos 3y. Menos com mais, menos 7x. Menos com mais, menos 5. Beleza? E agora você agrupa os semelhantes. Ah, tem que igualar a zero. Né? Determinante, igual a zero. Vou agrupar os semelhantes aqui. Menos 5x, menos 7x. Menos 5x menos 7x dá menos 8x. Desculpa, menos 12x. Então vai ficar menos 12x. Y negativo, menos y menos 3y,
menos 4y. Tá? E por último, mais 21 menos 5. 21 menos 5 dá 16. 16. Igual a zero. Certo? Todo mundo para o mesmo lado. Quando todo mundo está para o mesmo lado, essa é a equação geral. Então, terminei. Essa é a equação geral. Aí você vai pensar, professor, está diferente daquela que você fez agora há pouco. Bom, o x aqui está negativo. Então, o que a gente pode fazer? Mudar o sinal de todo mundo. Pode escrever assim, ó. 12x mais 4y mais 16 igual a zero. Opa, menos 16 igual a zero. Professor, ainda está diferente. Não tinha esse valor 12, 4 e 16. A outra coisa que você pode fazer é simplificar essa equação. Todos aqui são múltiplos de 4, então dá para dividir todo mundo por 4. Então pode ficar assim, ó. 12 dividido por 4, 3x. 4 dividido por 4, mais y. 16 dividido por 4, 4. Igual a zero. Então está aqui a equação geral, sem encontrar o m. Tá? Era igual a outra, agora ficou igual a outra que eu tinha feito aqui embaixo. Beleza? Pode deixar na forma de cima? Pode. Tá? Pode deixar assim, não precisava simplificar. Tá? Essa aqui também está certa. Beleza? Então é assim que você encontra a equação da reta sem encontrar o m. Notem que eu não falei em m em momento algum aqui. Tá? Então, pode ser utilizado? Pode. Pode ser utilizado em vestibular? Com certeza. Tá? É uma maneira rápida, tá, de encontrar a equação da reta. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tá? Dúvidas, me perguntem, mandem mensagem. Não esqueçam de fazer os exercícios e até mais.